soberano Deus e Senhor da vida, exaltado Criador, és a nossa razão de cantar. Soberano Deus, nossa alegria, nossa força e poder, nós vivemos pra te adorar. O véu rasgado está em tua mão, nossos lábios nunca mais se fecharão. Pois tu és o nosso Deus, para sempre vamos te adorar. Santo, compassivo, nosso Pai eterno, sempre conhecido. No sol quente do deserto, tu nos deste a mão, e de noite estavas perto, dando proteção. Compassivo, nosso Pai eterno, sempre convencido. Santo, Santo, compassivo, nosso Pai eterno, sempre convencido. Soberano Deus e Senhor da vida, nós vivemos pra te adorar. Soberano Deus, nossa alegria, nossa força e poder, nós vivemos pra te adorar. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, foi cravado em uma cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, foi cravado em uma cruz.
mas poderia além de ti perdoar os meus pecados e com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou outra vez. Adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17, não abra, porque nós não vamos pregar nesse texto, apenas estou fazendo menção dele. Conta-nos a história de um determinado profeta chamado Natã. E diz o texto que Natã foi à presença de Davi, porque Davi o havia chamado. E Davi disse assim: eu estou habitando numa casa, estou desejoso de edificar uma casa para o Senhor. E diz a Bíblia que Natã disse assim: vai e faz tudo quanto tiver no teu coração. O rei evidentemente ficou alegre com a palavra de um profeta que gozava de credibilidade. Suas palavras não caíam por terra. Todas elas, inspiradas por Deus a princípio, eram cumpridas. E assim é que se vê um profeta. O profeta é conhecido, segundo Deuteronômio capítulo 18, por tudo aquilo que ele fala. Se falou, sucedeu, é profeta. Se falou, não sucedeu, pode ser tudo, menos profeta. Mas 1 Crônica 17 diz que naquela mesma noite veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor para Davi: tu não edificarás a minha casa.
Neste primeiro momento introdutório, eu me considero um Natan esta noite. Há determinados momentos da nossa vida como pregadores, que nós assumimos uma tribuna com uma palavra vinda do coração de Deus. Nós buscamos, nós recebemos a revelação, voamos até o céu, quando muitas vezes em nosso lar temos a graça de ver o céu descendo até nós. E aí, como pregadores, nós viemos para a igreja ministrar a palavra, porque sabemos com certeza que é aquilo que Deus quer falar para o seu povo. Às vezes a palavra é forte, é pesada, às vezes mal compreendida, aceita, mas o pregador, na qualidade de profeta, ele volta para casa tranquilo, porque nem acrescentou e nem diminuiu aquilo que Deus lhe havia entregue em dado momento. O apóstolo Paulo, em um texto que nós habitualmente lemos nos nossos dias de ceia, nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Talvez para você, professor de seminário, talvez para você, seminarista, a minha conduta seja completamente antiética, mas eu quero ser corajoso e humilde para dizer a vocês, eu estou com este microfone na mão, mas eu não recebi nada da parte de Deus para lhes falar. Talvez você me diga assim, então passe o microfone para o outro. Quem sabe o outro talvez tenha alguma coisa revelada da parte de Deus para falar. Mas nós entendemos que a direção do culto, ela é dirigida pelo Espírito. Eu creio assim. E muito embora eu não tenha saído de casa com a mensagem no coração, eu gostaria apenas de dividir algo com vocês. Algo que há muito tempo palpita quando eu estou assentado. Mas por incrível que pareça, hoje não palpitou. Eu estou sendo muito sincero comigo mesmo, antes de ser com os senhores e senhoras. Hoje não palpitou. Mas justamente hoje que não palpitou, eu vou dividir uma coisa com vocês que está na Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Por favor, agora você pode abrir. Apocalipse capítulo 13. Não vou tomar mais do que 15 minutos. Todo pregador ele tem por estilo, por filosofia ministerial, falar sobre dois temas. Sobre o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Meio único de salvação. Nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando ele não prega uma mensagem cristocêntrica, é preciso pregar uma mensagem que traz consolação. E a mensagem que traz consolação, segundo a norma do Novo Testamento, encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 17, quando fala de um evento chamado parousia, é um nome grego, que significa manifestação, falando do grande advento que ocorrerá sobre a terra. O maior advento que já houve na terra foi Deus passear sobre este pó. Não há outro igual. Um semelhante a este somos nós, de corpos ignômicos e corruptíveis, serem transformados em corpos incorruptíveis e de glória. Ou seja, o maior evento que nós teremos, que nós vamos presenciar, e particularmente faço parte desta geração,
não conto com aposentadoria, não me ofereçam plano funeral, eu não verei a morte, porque creio, vivo e prego, que faço parte da geração do arrebatamento. Aleluia, aleluia. E aí nós vamos ver alguns fatos que precedem, que estão evidentemente interligados com este acontecimento do arrebatamento. O Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16, diz-nos assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Muito obrigado. Há algumas coisas na vida que precisam ser prioritárias para nós. E a coisa mais prioritária que nós podemos ter, prioridade total, prioridade número 1, é justamente ter o cuidado com a nossa vida, para que possamos fazer parte deste evento chamado arrebatamento. O maior pregador do evangelho não se encontra nos púlpitos de Camboriú, ou em qualquer outro evento que se promova no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. O maior pregador desta palavra continua sendo o seu autor, continua sendo Deus. Deus está pregando a sua palavra a cada dia em que os fatos estão ocorrendo em nosso meio. Não de uma maneira futura, não de uma maneira imaginária ou utópica, daquilo que nós vamos pensar no que vai acontecer. Eu não estou me referindo ao dia de amanhã. Afinal de contas, o que é a nossa vida? Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Eu estou me referindo ao dia de hoje, ao dia 10 de outubro de 2010. Fatos palpáveis, tangíveis, mensuráveis, que você pode contemplar, você pode tocar, você pode medi-los. A esses fatos que a cada dia me impulsionam a ser mais crente. Encontrei hoje pastor, um obreiro que muitos anos a gente conhece, acompanha, com um dom muito lindo do louvor, e às vezes quando abre a palavra muito usado por Deus, e todas as vezes que eu estou na rua ele para com o carro, buzina, abaixa o vidro e diz: e aí pastor, como é que está? Eu sempre respondo para ele: mais crente do que ontem. Estou tentando ser mais santo do que ontem. Estou tentando ser e praticar a justiça mais do que ontem. Por quê? Porque se eu não assim viver, em particular, eu acredito que vai haver um lugar muito especial do inferno para mim. Porque a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então eu preciso ter a vigilância de estar antenado com as coisas do céu, de ser um observador das coisas que acontecem, porque a todo tempo eu estou ouvindo a voz dizer ao meu ouvido, e esta voz
é a voz do meu pastor, porque diz o texto que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E elas ouvem a sua voz, porque esse pastor é conhecido das suas ovelhas. Então quem é a ovelha verdadeiramente, quem não está apenas de uma fachada de capa, quem está com comprometimento verdadeiro, que entendeu de salvação, que entendeu de céu, que entendeu do amor encarnado na cruz do Calvário, vai conhecer, reconhecer, ouvir, se alegrar, se consolar, se confortar, edificar com a voz do seu pastor. E esse pastor a todo tempo, independentemente de culto, ele fala conosco, e ele está falando por intermédio dos sinais. Eu confesso aos senhores e senhoras que estive conversando, pena que não está aqui para ratificar, em novembro passado com o pastor Aço. O pastor Aço me chamou para conversar, tive a honra de entrar em seu gabinete, e começamos a conversar dali, conversa daqui, e disse assim: pastor, eu estou pensando em, dentro da minha projeção de vida, fazer agora a escola da magistratura, eu vou prestar um concurso para ser juiz. Vai, Deus está precisando de homens para você, como você, vai. E eu fiquei todo alegre com a palavra pastoral, entendi aquilo como uma bênção, e saí muito alegre, mas, orando a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, Deus então me faz ver os fatos que estão nos cercando. E aqui, neste púlpito, sentado com ele, eu gosto de cumprimentar tanto ele, o pastor Emanuel, beijando, pelo temor que eu tenho a esses homens, o anjo da igreja, eu reverencio, e disse assim para ele: pastor, por não, com todo respeito, aquilo que eu conversei com o senhor naquele dia, o senhor, por favor, deleta. O que foi, pastor? Daquela questão lá do concurso. Ah, mas o que aconteceu? Está queimando o coração. Jesus está vindo. Não vai dar tempo de estudar. Não vai dar tempo de tomar posse. Não vai dar tempo de julgar nenhuma causa. Deus está contando comigo, porque Ele falou comigo que é a última hora. Não vai dar tempo. Há toda uma plataforma preparada, tanto para a manifestação do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, quanto para a manifestação do anticristo em pessoa. Hoje, nós estamos convivendo e estamos batalhando contra as influências do espírito do anticristo. Mas haverá o tempo, e segundo os maiores estudiosos, já afirmam que ele está entre nós, em que ele estará como ser humano sobre a terra. Mas eu quero apenas me prender a um fato. E é um fato preparatório. Livro de Apocalipse é o livro da revelação. Revelação significa trazer aquilo que está oculto. Então o livro de Apocalipse não é difícil. É simbólico, mas não é difícil. Aliás, há quem afirme que o livro de Apocalipse é o livro mais fácil de se entender. Porque afinal ele é o livro da revelação. Não é um livro da velação, daquilo que não se sabe, mas é o livro que vai nos apontar para uma série de coisas, como igreja, a estarmos alerta. É preciso entender, como Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, que o Senhor Jesus nos deu
alguns parâmetros para que pudéssemos estar observando a sua vinda. Jesus não tem intenção de pegar ninguém desprevenido. Não há nenhum prazer em Deus em que as criaturas sejam deixadas para trás. Afinal de contas, o inferno não foi preparado para os homens. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é lugar de ser humano. Lugar do ser humano é no céu. Lugar do ser humano é na presença de Deus. Lugar do ser humano é na presença do seu Criador. Mas o Senhor falou que ele viria como ladrão. E o ladrão naquela época não é um ladrão dos nossos dias, que assalta ao meio-dia, que invade quartel da polícia militar, que invade delegacia. O ladrão daquela época era um ladrão mais comedido, mais temente, mais sensato nas suas atividades. Gostava de roubar à noite. Eis o porquê dos pastores guardarem, Lucas capítulo 2, as ovelhas na vigília da noite. Porque tanto poderia haver a possibilidade dos animais, dos lobos, como poderia haver a possibilidade das ovelhas se engasgarem com a comida que estava ruminando, como a possibilidade também do ladrão entrar e roubar. Mas ele roubava no período escuro. E este período escuro, ele vai das 18 horas até o raiar do sol do outro dia. Então Jesus está, de uma certa maneira, nos falando de um período em que as coisas hão de acontecer. Períodos de escuridão, períodos de trevas, períodos em que você não vai conseguir enxergar muito bem a olhos próprios. Você só vai conseguir enxergar bem com base no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, farol baixo, vai enxergar o que está perto. E luz para os meus caminhos, farol alto, vai enxergar o que está longe. É a tua palavra, ó Senhor. Nós enxergamos os fatos da vida, não por uma questão filosófica, não por uma questão acadêmica. Nós enxergamos os fatos da vida e os analisamos e os julgamos com base na palavra de Deus. E ela está nos iluminando, nos apontando que é chegada o fim de todas as coisas, evidentemente aplicando-se à igreja. Nenhuma proposta que se faça de candidatos vai mudar o curso da história. Você pode, com todo respeito, e vocês podem discordarem, podem colocar o presidente mais santo, mais crente que tiver, não vai mudar o curso da história. O que está determinado pela palavra vai se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir. Nenhuma palavra do que está escrito neste livro é em vão. Tudo há de se cumprir. E a este cumprimento é que nós precisamos estar atentos. Apocalipse capítulo 13 vai nos falar de algo em que nós vamos conviver. Não posso dar o mês exato, mas segundo os maiores entendidos, e não estou falando entendidos teologicamente, estou falando entendido agora cientificamente, cumprir-se-á no ano de 2011. Nós estamos vivendo o momento do controle total. Nós estamos vivendo o momento em que haverá um eixo de monitoramento, em que todas as nossas atividades,
no que diz respeito à movimentação de CPF, nós seremos extremamente monitorados. E aí, há que se adicionar não apenas CPF, cadastro de pessoa física, como também CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nós estamos vivendo um momento de avanço tecnológico. E o mundo nunca teve uma transformação tão grande como a que se deu nos 10 últimos anos em que nós estamos vivendo sobre a Terra. Como também o mundo nunca teve tanta catástrofe e terremotos. Se você ir a um instituto de meteorologia ou de geografia, onde eles fazem a análise do sismógrafo, instrumento em que faz a medição dos abalos sísmicos, dos terremotos, vocês vão descobrir que juntando todos os terremotos da história da humanidade, juntando-os em todas as partes, não chegará o número dos terremotos que nós tivemos dos últimos 5 anos para cá. Porque a Bíblia diz que no final nós teríamos terremotos em todas as partes. E o Brasil, me desculpe, não vai ficar fora disso. Mas aqui não tem placa tectônica, como diz o geólogo. Não tem problema de ter placa tectônica. O problema é que a palavra falou. E se ela falou, vai se cumprir. Mas deixe, por favor, lhes falar algo, que se os queixos de vocês não caírem, pelo menos os cabelos ficarão em pé. Nós estamos vivendo em um momento de controle total. A tecnologia ela tem avançado de uma maneira assustadora. Eu tenho lidado aí nesse último ano, vou assim dizer, com pessoas que convivem na área da informática. Hoje nós temos um avanço, eu estive com uma pessoa, inclusive, que implementou o sistema de biometria em uma boate. A biometria nada mais é do que aquela análise vou chegar lá, mas é isso aí. É aquela análise da pessoa por intermédio do mecanismo das suas impressões digitais. Há uma boate em Cabo Frio em que você, evidentemente, estou pegando como exemplo, em que você pega e você chega na portaria e diz assim, eu quero fazer meu cadastro. Você diz lá, seu nome, meu nome é Joaquim da Silva Xavier, sua identidade, tal, seu CPF, tal. E ali você é cadastrado como cliente. E você então, através de um processo biométrico, ou seja, da sua impressão digital, você é cadastrado. Da próxima vez que você for, você já tem um cadastro, você vai lá, coloca o seu dedinho, a semelhança que existe em alguns caixas eletrônicos para confirmar a sua senha. Já viram isso? Que você coloca a sua mãozinha, geralmente é de cor vermelha, você coloca lá, ele faz a leitura da sua impressão digital. A semelhança disso aí, o indivíduo, para não ter a problemática de ser furtado, de ser enganado naquilo que ele consumiu, ele vai predeterminar o quanto ele vai consumir naquela noite. Por exemplo, Joaquim da Silva Xavier disse assim, olha, hoje eu estou disposto a gastar R$300. E ele então faz já, evidentemente, pagamento de R$300 e fica com crédito de consumo de R$300. E todas as vezes em que ele solicitar lá alguma coisa para comer ou para beber, vem o garçom e passa o processo biométrico, ele é identificado e o valor daquele consumo é abatido no crédito que ele tem. Nós já temos essa tecnologia em nossos dias aqui, nós convivemos com isso. Mas, senhores e senhoras, haverá agora, em 2011, uma tecnologia, eu não sei se evangelista aqui, Marcos, que é a sumidade em escatologia, tem conhecimento, de uma nova metodologia chamada RFID. RFID. R-E-F-I-D mudo. RFID. O que é o RFID? RFID nada mais é do que um instrumento de controle
utilizando-se da tecnologia do transponder. E o que é o transponder? Transponder é um sensor que todo avião tem. Ele é um sensor anticolisão, ou seja, todas as vezes em que um avião vem na mesma rota com outro, aquele transponder, aquele sensor, ele começa a emitir uma luz de alerta, alertando ao piloto para que tenha um procedimento anticolisão. Ou seja, a regra é, eu não sou aviador, nunca fui da aeronáutica, sou pré-preto puro, é o seguinte, cada um tem que pegar a sua direita para desviar da rota de colisão. Esse equipamento, conversando com o pastor Nelson Teixeira, que há muito conviveu aqui com vocês, todos o conhecem, o sistema de vigilância da Amazônia, chamado CIVAM, adota a tecnologia do transponder. O transponder ele está lá em cima, lá no satélite, mas ele consegue enxergar a placa de um veículo em movimento. A Visa, no ano de 2009, e eu tenho a reportagem em minha residência, investiu $1.200.000 para a produção de uma tecnologia, tendo em vista o grande número de cartão de crédito serem clonados. E a esta tecnologia, no início, fora chamado de VeriChip. Posteriormente, mudaram o nome para Mondex. O Mondex nada mais é do que um objeto menor do que a cabeça de um alfinete, que é implementado na mão direita do ser humano, tendo em vista que o mundo é destro, e por isso o porquê do Dex, Dex vem de destra, e aí também sobre o início do seu couro cabeludo, porque a tecnologia descobriu que dentro dessas duas áreas do corpo humano, funciona-se a temperatura média de 37 graus e meio. Nós sabemos que quando o indivíduo passa dos 37 graus, ele está em estado febril. Mas no corpo humano, as áreas que têm 37,5 justamente são a mão direita e o início do couro cabeludo. Algumas celebridades, a saber, como Ronaldo Fenômeno e outros mais, já são portadores desta tecnologia. Eis o porquê, muito embora a divisão anti-sequestro, chamado DAS, faça um bom trabalho no Rio de Janeiro, mas os bandidos também já são cientes de que as celebridades são monitoradas, são vigiadas, ou seja, a possibilidade de raptá-la, de sequestrá-la, vai fazer prova contra si. Não é mais interessante pegar estas celebridades e tentar barganhar algum dinheiro no sequestro. Estou fazendo toda esta introdução para chegar a um ponto crucial. Eu acredito que vocês tomaram conhecimento de uma lei em que vai eliminar as sacolas plásticas do supermercado. Todos vocês acredito que saibam desta notícia. Fundamento, segundo o legislador, é de que precisa haver uma proteção ao meio ambiente, etc, etc, etc. Bem, e aí causou-se um problema. Como é que eu vou comprar uma mercadoria, vou retirá-la do meu carrinho de compras e vou transportá-la até o meu veículo, tendo em vista que eu não tenho mais a sacola plástica? De maneira embrionária, paliativa, alguns supermercados estão vendendo agora uma sacola, né? Que ela não é descartável. Você pode utilizá-la todas as vezes que for. Mas a tecnologia está avançando. Resolveram então implementar um outro sistema que vai utilizar-se da tecnologia do transponder. É justamente o RFID. O RFID, ele vai fazer com que todos os objetos que existam no Brasil, bem como nos demais países, todos eles vão receber um código único universal. Em outras palavras, um microfone como este aqui, ele pode ser produzido pela Sony,
pela Shuri, né? Tem um Shuri, né? Pela Shuri, e todos eles devem sair de fábrica com o mesmo número de codificação. Por quê? Porque agora nós teremos já a partir agora de novembro, o chamado EFD. EFD, para os contadores, se assim que militam na área, é chamado da escrituração fiscal digital. A escrituração fiscal digital, ela vai fazer uma importação de dados, onde o contador, o empresário, o setor lá de controle, ele não vai ter mais a obrigatoriedade, a necessidade, perdão, de classificar no seu estoque a cada produto que entra por intermédio da nota fiscal. Tendo em vista que ele vai fazer uma importação de arquivo, esse arquivo vai cair como uma luva dentro do seu controle de estoque. Estou lhes alimentando de N informações para chegar até o supermercado. Para isso vai haver a necessidade de um código de barra em termos de produto unificado. Aquilo que a Sony, a Sharp ou a Shure, outra coisa, fabricam como microfone sem fio, todos eles terão o mesmo padrão de numeração, a mesma codificação. E aí então você vem no seu supermercado com as suas compras, partindo do princípio que todos os produtos terão o mesmo código de barra. A tecnologia transponde presente no supermercado, não haverá mais a necessidade de ninguém tirar os seus produtos que adquiriram nas prateleiras do seu carrinho, porque a semelhança do que existe já nos aeroportos, ou em determinados locais, como existe aqui, o Tribunal de Justiça, que você passe e tem os detectores de metais, a exemplo do que se tem na Casa Americana e na Líder, quando você pega um produto, quando alguém furta um produto e não passa pelo leitor de ótica no caixa, quando ele passa naquela leitura magnética, o sinal é acionado. Da mesma maneira, quando você vier com seu carrinho de compras e passar naquele leitor da tecnologia transponder, naquele momento vai haver a leitura de todos os produtos que estão dentro do seu carrinho. E aí você poderá se dirigir até o estacionamento para colocar dentro do seu veículo. A pergunta é a seguinte: ora, eu não tenho mais a sacola, eu tenho um carrinho que vai ler todos os produtos. Como é que eu vou pagar? Vou pagar no dinheiro? Não. Vou pagar no cartão de crédito? Não. Vou pagar como? Simples. Por intermédio do Mondex. O texto diz que ninguém conseguirá comprar ou vender. Que até então, os pregadores só falaram sobre comprar. Mas o texto diz vender. E aí, conversando com um contador que não é evangélico, disse-me assim: João Carlos, isso aí, rapaz, é daqui a 500 anos. Eu disse assim: ó, o senhor está enganado, com todo respeito. Quando se fala em diminuir custo, porque haverá a demissão dos caixas, haverá a demissão das pessoas que trabalham na sacola para encher as sacolas, haverá no primeiro momento, depois será a demissão dos caixas. Quando o empresário ele tem por objetivo a redução de custo, ele implementa a coisa à velocidade da luz. Então não é para daqui a 500 anos, isso é para já. Sabe por quê? Porque a Receita, e está aqui, evangelista Marcos, que não pode nos corrigir, a Receita Federal nossa, já implementou um programa de um megacomputador chamado ARPAD. O ARPAD, estou certo?
ele já está entre nós. Não é coisa da semana que vem, não. É coisa de domingo hoje. Ele já está entre nós. E o Detran, que é um banco de dados, já exportou todos os dados de veículos atrelados à Renavan e à CPF. Por quê? Porque a partir de março do ano que vem, haverá um eixo de controle. Você não consegue fazer nada sem que antes a Receita não tome conhecimento. Quer comprar um imóvel? Os cartórios distribuidores agora já são online. Eles fazem alimentação agora para a Receita. Só para vocês terem uma ideia, antigamente as pessoas morriam, eram beneficiárias do INSS. O que acontecia? A família recebia um mês, recebia 2 meses, recebia 3 meses, às vezes nem de má fé. Comunicava o INSS da morte do óbito, apresentavam lá o óbito: olha, fulano de tal morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, é beneficiário do INSS. Aí você ainda ia lá no caixa, jogava a senha e estava aquele dinheirinho lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, há um cartório distribuidor. Morreu, o cartório distribuidor online informa o INSS para que o benefício seja cortado. Nós estamos vivendo no momento do cumprimento de Apocalipse capítulo 13. O Arpade vai controlar todas as coisas. Você que tem o seu carrinho em nome de A, em nome de B, você que tem um carro no seu nome e não tem condições de tê-lo, sua renda não é declarada, vou te dar um conselho como técnico e pastor: regularize a sua vida, bota a tua vida fiscal em dia, porque eles vão correr atrás de vocês, vão te pegar, não tem como mais passar. Por quê? Porque Jesus falou que isto é número de homem, é criação humana, aqui há sabedoria, tem que ter entendimento, é a plataforma da manifestação do anticristo sobre a terra. É Deus permitindo que nós venhamos a ter conhecimento desses fatos, para que a cada dia nós venhamos a nos desvencilhar dos disses-me disse, das intrigas e de outras coisas que não edificam, e voltar as nossas energias para fazer a obra do Senhor enquanto é dia. É a última hora. A igreja está vivendo as últimas horas, literalmente, biblicamente falando. Nós temos um projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Por que essa enxurrada de incentivo para votar evangélico? É por questão apenas do homossexualismo? Não. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Daniel capítulo 7. Pode botar todos os crentes no Congresso Nacional. Me desculpe a franqueza. Entre aquilo que os homens falam, pensam e proferem, eu fico com aquilo que a palavra de Deus fala. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Daniel capítulo 7, versículo 25, por favor. Diz-nos assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em fazer o quê? Em mudar os tempos e a lei. Não tem jeito. Vai fazer que haja a mudança de lei, como aconteceu em Argentina, há poucos tempos atrás, ainda esse ano. Homem casando com homem e mulher casando com mulher. Vai haver mudança de lei. Por mais que nós venhamos a resistir, por mais que nós venhamos a pregar contra, vai haver a mudança de lei também no Brasil. E nós já precisamos estar preparados para conviver. E todas as vezes que falo nisso, espero que esteja gravando na internet.
Eu mando um recado para Vossa Excelência, o senhor governador e presidente da República. Pode construir mais presídio, porque eu vou para lá. Porque enquanto eu estiver vivo, vou pregar contra essa contra-vergonha do homossexualismo. Aleluia! 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 Deus é o Deus da verdade. Jesus é o caminho da verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. A palavra é a palavra da verdade. A igreja, coluna e firmeza da verdade. Nós não concordamos. Aleluia. Aleluia. Não adianta. É a última hora. É a última hora. É a última hora. Aleluia. Meus irmãos, me desculpe aqui, pastor, com muito tremor e temor. Hoje é uma noite de concerto neste lugar. Vamos fazer um concerto, não no sentido de levar cada cajadada na cabeça, paulada, não, nesse não. Concerto no sentido de aliança, no sentido de pacto, concerto no sentido de dizer: Deus, eu quero renovar contigo nesta noite. Senhor, não permita que eu fique envolvido com coisas fúteis, banais, com intriga, divisão, sectarismo. Disse-me, mas me ajuda, Senhor, a fazer a tua obra. O Espírito chora nesta hora. O Espírito está intercedendo por nós agora. O Espírito agora está gemendo conosco. O Espírito agora, ai, 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 ai. Vamos fazer um pacto com Deus. Vamos fazer uma aliança perante a presença de Deus que aqui está. Vamos fazer uma renovação nesta noite, renovação de voto. É isso que Deus está querendo de nós nesta noite, um despertamento. Jovem, Deus está contando contigo. Senhor, senhora, Deus está contando contigo. Obreiros, Deus está contando conosco nesta última hora. Abashuri Vassanaga. Estejamos de pé. Nome de raça. Deus está falando. Eu gostaria que você desse a mão ao teu irmão. Dê a mão ao teu irmão. Deus tem algo nesta noite. Vamos pedir ao evangelista Marco que ore ao Senhor. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Pai bendito e Pai amado, Senhor, te agradecemos por essa noite na Tua presença. Ah, Senhor, aleluia. Ah, Deus de maravilhas. Passeia com Teu Espírito no seio da Tua igreja, Senhor. Vai passeando, Senhor, na Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, aonde há um coração quebrantado e contrito, Senhor, fala nesta noite, ó Deus.
Vai falando, Senhor, onde tiver esse coração, Senhor. Ah, Senhor, aquele que tem buscado o batismo com o Espírito Santo, vai enchendo com teu Espírito, Senhor. Aquele que já não fala língua estranha há muito tempo, Senhor, vai enchendo com teu Espírito, Senhor. Aquele que foi chamado para curar, para libertar, Senhor, mas está estagnado, está parado, Senhor. Não há mais tempo, as almas estão clamando, o mundo está clamando, Jesus está voltando. Levanta essas pessoas com autoridade, Senhor, para que os enfermos sejam curados pelo poder do teu Espírito e vejam a tua maravilha e se convertam dos seus maus caminhos, Senhor. Ah, Senhor, levanta os profetas, Senhor. Tu estás voltando e os profetas estão escondidos numa caverna, Senhor. Retira os profetas dessa igreja da caverna, Senhor, da autoridade espiritual, Senhor, para que venham as mensagens proféticas, para que haja conserto, para que haja reconciliação, para que o ímpio entre nessa casa e trema na tua presença. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala com os teus filhos, Senhor. Levanta nesse púlpito, Senhor, como tu tens levantado, mas toca em cada um de nós que ministra aqui nesse púlpito, Senhor. Ó Pai, que possamos ministrar uma palavra cada vez mais profunda, Senhor, cada vez mais longe do mundo e mais próximo da tua vontade, Senhor. Ó Pai, acaba com os pregadores neste lugar, ó Deus, e levanta os profetas no púlpito, Senhor. Ah, Deus, ouço agora, ó Pai, ouço, Senhor, pelo teu Espírito te pedir, ó Pai, aonde houver pecado oculto, Senhor, começa a tratar hoje, Senhor. Ó Pai, aonde há impedimento para que a tua obra ande, Senhor, entra com teu Espírito, Senhor, e começa a julgar nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, no Antigo Testamento rasgavam as vestes, e tu falou para rasgar o coração, Senhor. Ó Pai, que possamos rasgar o coração, Senhor. Levanta teus profetas, Senhor, para que não haja nada oculto nesse lugar, Senhor. As coisas ocultas pertencem aos demônios, as coisas ocultas pertencem ao anticristo, as coisas ocultas pertencem, ó Pai, ao diabo, Senhor, pertencem ao mundo, mas as coisas reveladas pertencem a teus filhos, Senhor. Revela o profundo e o escondido, revela a palavra que vem do céu, Senhor, para que haja conserto na tua igreja, Senhor, para que haja renovação, Senhor. Aviva essa igreja, Senhor, que possamos voltar ao tempo passado, Senhor. Ó Pai, a igreja evangélica moderna, na maioria, ó Pai, dos lugares no Brasil, caminha em direção ao futuro, mas a igreja de Cristo caminha em direção ao passado, Senhor. Que possamos voltar aos primórdios da igreja primitiva, onde havia uma comunhão tamanha, Senhor, que um dividia com o outro, que a necessidade de um era a necessidade do outro, que o sofrimento de um era o sofrimento de outro. Leva-nos de novo, Senhor, a experimentar, Senhor, a comunhão da igreja primitiva. Que possamos, ó Pai, comprar a guerra espiritual do nosso irmão. Que possamos, ó Pai, nos apegar cada vez mais uns aos outros, para que possamos ter condições de nos apegarmos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, fala ainda nesta noite, no silêncio do nosso quarto, aonde o homem não vê o que se passa na nossa mente, aonde o diabo e os demônios também não vêm, Senhor. Mas o teu Espírito penetra no profundo, Senhor. Fala conosco nesta madrugada. Fala, Senhor. Incomoda-nos, ó Pai, em sonhos, em visões e revelações. Se for para exortar, exorta-nos, Senhor. Se for para consolar, consola-nos, Senhor. Se for para edificar, edifica-nos, Senhor. Mas cumpra-se a tua vontade na nossa vida, Senhor. Estamos de mão dada em união, Senhor,
concordando nesta noite, que queremos ouvir a Tua voz, que queremos fazer a Tua vontade e ser instrumentos vivos, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Quero te pedir também pelo Teu filho, pastor Horácio da Silva Júnior, e a sua esposa, irmã Sara. Toma tua filha em Tuas mãos. Toma o corpo dela em Tuas mãos. Parte por parte, veia por veia, músculo por músculo, osso por osso. Em nome de Jesus, Senhor. Envia, Senhor, refrigério para ela, através da cura, através do toque do Teu Espírito. Toca com fogo no corpo dela, fogo do Teu Espírito, Senhor, para que ela possa sentir, ó Pai, lá da casa dela o calor do Teu Espírito. Toma Teu filho em Tuas mãos, Senhor. Toma pastor Horácio em Tuas mãos. Homem dedicado, homem cheio do Teu Espírito, mas que também é homem que sofre, também é homem que geme, também é homem que tem dor, Senhor. Toma ele em Tuas mãos. Restaura ele, Senhor. Enche ele com Teu Espírito, Senhor. Renova ele como Tu renovou Caleb, Senhor. Ó Pai, renova de tal maneira que seja até um escândalo para aqueles que não creem, mas que seja maravilha para os fiéis deste lugar. Toma esse ministério em Tuas mãos, Senhor. Ó Pai, aviva cada filial, Senhor. Ó Pai, que haja um avivamento nesse campo, Senhor. Não um avivamento de prosperidade, não um avivamento de movimentos, mas um avivamento do Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor, não podemos, ó Pai, nos aproximar do mundo, não podemos nos assemelhar ao mundo. Ó Pai, que possamos, ó Pai, ser diferente, continuar diferente, Senhor. Tira todo o calçado que não é de Ti, Senhor, e coloca uma sandália nos nossos pés, Senhor, para que possamos caminhar, ó Pai, nas pisaduras de Cristo. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos ver, ó Pai, os cegos enxergarem. Ah, Senhor. Aqueles que estão presos a uma cadeira de roda levantar-se, não para um espetáculo na televisão, Senhor, mas para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Até quando, Senhor, teremos, ó Pai, que conviver com as cirurgias, Senhor? Se Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, Senhor. Até quando, ó Pai, teremos que conviver, Senhor, com notícias tristes, Senhor? Sim, toda a fase da história, Senhor, os fiéis tiveram testemunhos tremendos. Dá-nos grandes testemunhos, Senhor. Dá-nos, ó Pai, grandes testemunhos que exaltem o Teu nome que estás no céu, Senhor. Ah, Senhor, queremos ver conversões neste lugar, Senhor. Queremos ver conversões, Senhor. Traz para essa igreja, Senhor, aqueles que hão de ser libertos, para que Teu nome seja glorificado. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como Tu queres
Senhor amado, Lomenehaça. Labachute negohomenehaça. Yomene faça e agarrare. Chute ne bolomeaça agarrare. Longe ararabahada. Lomenehaça. Aleluias. Soberano Deus, amado Pai, Deus querido, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és tremendo. Senhor, nós podemos te louvar, ó Deus, pela vida da Carol. Senhor, que nessa noite o Pai tem te aceitado, Senhor, como Senhor e Salvador da tua vida. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, Senhor, Tu possas cobrir a Carol, Senhor amado, Deus, com a Tua sombra. Senhor, Tu possas, Deus querido, estar anotando, escrevendo o nome da Carol, Senhor, no livro da vida, segurando nas Tuas mãos, Senhor, e sustentando nessa nova caminhada contigo. Senhor, nós oramos, nós louvamos e Te agradecemos, Deus, por este passo que a Carol tem dado nesta noite, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma alma se rende aos pés do Senhor. Meus irmãos, eu não me contive. O que eu vi esta noite aqui. O céu se abria e o varão descia para levar a igreja. Eu não sei se os irmãos viram o dilúvio, se já viram o dilúvio. Foi isso que eu vi essa noite. O mundo estava, as águas se jogando, as nuvens se abrindo, os céus se abrindo. O Senhor está voltando. Despede-nos, Senhor. Conduza os nossos lares sobre a Tua proteção. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. A vitória é nossa? Eu te amo, Jesus também.